Boa tarde a todos. Eu iniciaria aqui a nossa conversa agradecendo o convite da Sociedade Numismática em falar novamente sobre a medalhista do professor Girardet. É um tema que me empolga muito e, curiosamente, o tema dessa palestra saiu de uma conversa com o Salvador Portela, nosso amigo colecionador, porque em Conversa Vai, Conversa Vem, nós inferimos sobre o Paulo de Frontin nas medalhas e chegamos a falar, mas acho que o Paulo de Frontin é a pessoa mais presente, né, a personalidade mais presente na medalhística do professor Girardet. E eu fui pesquisar e é mesmo. Então eu peguei e falei, puxa, isso merece ser registrado de alguma forma. E aí foi feito o convite da Sociedade Numismática, eu falei, puxa, está na hora então de a gente trazer à lume essa característica da obra. Tá? Então eu vou falar sobre a vida do Paulo de Frontin agregado às medalhas, porém lembrando o seguinte, algumas medalhas são tema da palestra anterior, então os senhores vão ver que tem alguns slides aqui que fazem referência à palestra anterior, mas é em função da medalhística do professor Girardet para o Paulo de Frontin. Tá? Mas vamos conhecer então um pouco da vida dele e as medalhas a ele agregadas. Tá? Aqui só um retrato mais histórico, né, do professor Girardet, né, e a figura do engenheiro Paulo de Frontin, né, que a gente poderia dizer o seguinte, a decretada República, não seria exagero dizer que o engenheiro Paulo de Frontin, ele foi assim, o lado técnico da República, porque tudo que se fez a partir da proclamação da República no âmbito técnico de envergadura, tinha o nome de Paulo de Frontin na coordenação, nos trabalhos técnicos. Tá? Então ele foi um personagem fundamental e nós vamos conhecer um pouco da vida dele. Né? Bom, as medalhas que foram gravadas pelo professor Girardet com o Paulo de Frontin. Nós temos em 1905, foi a primeira medalha, o prêmio Dr. Paulo de Frontin, em função da Avenida Central. Voltaremos a falar da Avenida Central, tá? Tal qual na última palestra. Em 1906, a medalha própria mesmo da Avenida Central que ele participa. 1910, a homenagem ao Dr. Paulo de Frontin do Derby Club, que ele foi o presidente do Derby Club no Rio de Janeiro, nós vamos falar disso, e presidente perpétuo. 1918, o prêmio Paulo de Frontin da Escola Politécnica, dada pelo funcionalismo público, uma homenagem feita a ele pelo funcionalismo público do Rio de Janeiro. Em 1922, a taça Condessa de Frontin, que era sua esposa, no Derby Club. Essa taça era uma taça do Derby Club. E o 40º aniversário do Derby Club, 1925, é a famosa medalha da ferradura, tá? Comemorando os 40 anos, e nós vamos falar o porquê não 50 anos, porque não se esperou 1935, que foi feito em falar por que não 50 anos e sim 40 anos, tá? Bom, vamos falar um pouco da vida então do engenheiro Paulo de Frontin. Ele nasceu em 1860, filho do Jean Gustave Paul de Frontin e da dona Lourenço de Pino Eulalie Villa. Ele nasceu em Petrópolis, e aqui a gente já pode fazer até uma primeira inferência, por que em Petrópolis? Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro, nessa época, as condições sanitárias de verão eram críticas, então acho que a família sabidamente falou, vamos morar em Petrópolis, porque aqui no verão a febre amarela pode trazer um problema sério. É só uma pequena inferência. Em 1879, ele se forma na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, tá? E em 1882, aos 22 anos de idade, ele assume a cátedra de máquinas térmicas da Escola Politécnica. Um pequeno parênteses. Simplesmente, aos 22 anos de idade, assumir uma cátedra, não são poucos. Normalmente a cátedra é reservada às pessoas já de uma certa idade, com um certo conhecimento, e ele aos 22 anos já mostrou ao que viera para a engenharia. Em 1884, ele funda, junto com o pessoal do Clube de Corridas do Rio de Janeiro, o Derby Club. Havia uma série de hipódromos pequenos que não se sustentavam, e foram com o Dr. Paulo de Frontin e falaram, vamos fundar o clube, e adquiriram o terreno da Condessa de Itamaraty, onde era o Maracanã hoje está construído no terreno que era o Derby Club, e ele fundou o Derby Club. A vida toda ele se dedicou ao clube, a vida toda. Tá?
Em 1885 foi inaugurado o hipódromo do Derby Club, e aí nós temos aqui a imagem da primeira corrida, com a presença da família imperial. Dom Pedro esteve lá, Dom Pedro II e a família imperial esteve lá, e a medalha, né? Aliás, recém-adquirida, né, Marco? Recém-adquirida, medalha, da inauguração. Se os senhores notarem, a medalha marca dia 26 de julho de 1885. Mas a corrida inaugural foi feita no dia 2 de agosto. Certamente aconteceu algum imprevisto, ou na agenda da família imperial, ou uma intempérie, uma chuva, e postergou-se o dia da inauguração. Mas a família imperial esteve nesse dia e participou da presença. Aqui é uma imagem histórica, foi a primeira corrida do Derby Club em 1885. Tá? Aqui não tem alguns populares aqui e tudo, mas essa é a história, a foto da primeira corrida. Tá? Em 1889, como engenheiro, o engenheiro Paulo de Frontin, ele fez uma coisa assim que eu acho que não tem paralelo, acho que na engenharia brasileira e quiçá do mundo. Foi o seguinte: o Rio de Janeiro tinha um seríssimo problema de abastecimento de água. Isso aqui eu na última palestra também abordei esse assunto. Tinha um problema seríssimo de água. E chegou o verão de 89, e as temperaturas altas e não tinha água. Simplesmente não tinha água em quantidade suficiente para a população. E começou uma enorme reclamação. Todo mundo reclamando. O Rui Barbosa aproveitou e falou: bom, vamos cobrar firmemente do imperador. E começou uma crítica muito forte em cima do imperador. O imperador falou: nós temos que dar um jeito isso aqui imediatamente. Temos que resolver. E as empresas apresentaram as suas propostas com 6 meses de obra para atingir, fazer as modificações na rede hidráulica, captação e distribuição, com 6 meses de prazo. Apareceu o Dr. Paulo de Frontin, aos 29 anos de idade, e falou: eu faço em 6 dias. Isso deu uma revolução lá, porque como? Os empreiteiros falaram: peraí, e vem esse rapaz aqui com 29 anos e vem dizer que a temperatura subiu lá, claro. Ninguém queria, sabe, dar crédito a uma pessoa de 29 anos que chega para o imperador e fala: eu faço em 6 dias. Todo mundo falando 6 meses. O Dom Pedro falou: eu acredito no Paulo de Frontin, eu acredito nele. Né? O que é uma semana? Pegou e acreditou. Por incrível que pareça, ele foi lá, claro, junto com Belfort Roxo, engenheiro Belfort Roxo, que é nome até do município do Rio de Janeiro, canalizou a água do Rio Tinguá, trouxe a água, em 6 dias tinha água no Rio de Janeiro. Então isso aí foi um feito inédito e ele foi aclamado justamente patrono da engenharia nacional. Não há dúvida quanto a essa láurea dada a ele. E foi feita uma medalha em comemoração. A medalha de ouro dessa daqui estava recentemente em um leilão aí que pertencia ao Dr. Paulo de Frontin, estava em leilão aí. Tá? Quer dizer, é uma coisa assim que a minha formação é técnica, né? Então, de engenharia. Então, uma obra dessa envergadura em 6 dias, naquela época, que não tinha caminhão, não tinha guindaste, não tinha empilhadeira, não tinha nada. Era o homem e o homem, só. A máquina, Jesus, né? Destrói o tempo aí. A máquina operatriz era chamada ser humano. O resto, e toco de árvore, só tinha isso. Árvore, toco de árvore e ser humano, mais nada. Hoje não sei dizer. Não, 6 anos. Fora os aditivos. Fora os aditivos. Sabemos, né, Marco? Os aditivos. Não, 6 anos é a concorrência. Sem governança. Muito bem. Aí tem outros aspectos da vida técnica dele que poucos conhecem. Ele projetou trechos da estrada central, da estrada de ferro central do Brasil, isso já na República, tá? Isso já na República. Ele sempre teve uma amizade muito grande com o imperador, né? Mas a República o requisitou e ele foi diretor da estrada de ferro central do Brasil. Em 1904, tem aquela mudança radical do Rio de Janeiro. Havia sido decretada a República, né? Foi instituída a República, não decretada, foi instituída a República, mas não mudava nada. O Rio de Janeiro não era o mesmo, os problemas eram os mesmos. E o presidente, né, falou o seguinte: nós temos que mudar isso, temos que mudar a cara do Rio de Janeiro. E uma das obras, teve várias, mas uma das obras
A avenida no Rio de Janeiro era uma coisa assim, digamos, do tempo do Dom Pedro, praticamente, Dom Pedro I ainda, coisa horrível. Então, nós vamos construir uma avenida aqui, uma avenida central, com uma arquitetura, sabe? Então, o que foi feito? Em prazo recorde, foi feito o projeto e a obra foi em março de 1904 e em novembro de 1905, a Avenida Central estava pronta. Nós vamos ver a foto da avenida, os senhores podem depois concluir. Que é a atual Avenida Rio Branco. Exatamente, bem lembrado. A atual Avenida Rio Branco, que era a Avenida Rio Branco, a avenida foi dada, depois quando o Rio Branco morreu em 1910, foi mudado o nome para a Avenida Rio Branco, em homenagem a ele, mas era a Avenida Central. Tá? Nós vamos chegar na medalha, nós vamos falar em detalhes. Aqui uma coisa que poucos paulistas sabem. A linha férrea entre São Paulo e Mogi das Cruzes, que é de uma importância crucial, né, foi aprovada pelo Paulo de Frontin. Ele fez uma visita em Mogi das Cruzes e o pessoal de lá falou, olha, precisava de uma ligação de São Paulo, assim, ele autorizou. Então teve a ligação férrea entre São Paulo, é uma ligação que diariamente transporta milhares e milhares de pessoas dessa região de São Paulo até a capital. Ele na década de 10 foi senador, deputado e prefeito por um curto período de tempo, e esse curto período de tempo dele foi suficiente para ele fazer muita coisa no Rio de Janeiro. Eu não relacionei também para não ficar estendendo muito, mas foi muito prolífica aqui a presença dele na prefeitura. Tá? Ele foi casado com a condessa, né, Maria Leocádia Dodsworth de Frontin, e presidente perpétuo do Derby Club. Uma coisa, ele era presidente do Derby Club, mas ele nunca criou um cavalo, ele nunca apostou num cavalo, nunca criou, não fez nada. Ele só amava o cavalo, ele só amava o clube e o cavalo, mas ele nunca criou nada, ele não apostava, não criava, não fazia nada, nada. Simplesmente, nós vamos ver até uma presença dele aqui interessante, ele trabalhando no Derby Club, nós vamos chegar lá. Ele morreu em 1933. Existem assim algumas versões que dizem o seguinte: o Derby Club ele foi tragado, vamos dizer assim, pela instalação do Jockey Club brasileiro. E foi uma mágoa muito grande o Dr. Paulo de Frontin, o fim do Derby Club, porque o Derby Club era a alma dele. Então, em 1933, o Jockey Club brasileiro foi instituído em 1926. Curiosamente, em 1933, teve o primeiro Grande Prêmio Brasil em agosto. Né? 300 contos de réis foi a dotação. Era um dinheiro assim, astronômico com o sweepstake. O famoso bilhete do sweepstake começou aí, em 1933. Quem não sabe, o sweepstake era uma loteria federal, que a pessoa agregava o prêmio com o resultado da corrida. Então quem tinha o bilhete com o número sorteado do animal, torcia para o animal, porque se chegasse em primeiro, era o primeiro prêmio da loteria. Né? Peixoto de Castro é que administrava isso. Então, ele morreu em outubro. E o Grande Prêmio Brasil, levantado pelo cavalo Mossoró, do dono das Pernambucanas, o Frederico Lundgren, ele era o criador desse cavalo Mossoró, que é histórico, esse cavalo, um tordilho. Né? E ele faleceu em 1933. Muitos atribuem a essa mágoa, né? Mas nunca vai se saber. Né? Isso é só teoria. Essa é a primeira medalha do professor Girardet, né? Que é o prêmio Paulo de Frontin. É que a resolução aqui não vai permitir, mas o que está aqui é o plano da Avenida Central. Tá? Eu tenho a medalha é minha, tá? Essa medalha é minha, está no estado assim, magnífico. E aqui claramente a gente vê o traçado da Avenida Central, é o plano, né? O projeto da Avenida Central. Né? Aqui os senhores vão ver o teodolito e toda os aparelhos, né? Toda a engenharia, os aparelhos de engenharia envolvidos, aqui o plano, como quer dizer, o projeto e a execução do engenheiro Paulo de Frontin, doutor Paulo de Frontin. E aqui atrás, nós vamos voltar a essa imagem daqui um pouco também, é o reverso da medalha. Por favor, observem a perspectiva e o trabalho artístico nessa medalha. Isso aqui foi feito por um ser humano, não é impressora 3D, não é nada, é um ser humano e fez isso. As mãos santas do professor Girardet é que fizeram isso. Vejam o detalhe de um ser humano aqui, um casal, né? Desculpe, um poste com a pessoa, uma charrete e a perspectiva dos prédios com as árvores e os postes de iluminação. Nós voltaremos a essa imagem que eu acho emblemática essa daqui. É uma
assim, da medalhística Girardet, essa daqui ela tá muito próxima das perfeições. Tá? E aqui a Avenida Central. Como eu disse, né, a tríade era o presidente, Lauro Miller e o engenheiro Paulo de Frontal. Essa medalha, para mim, ela é emblemática pelo seguinte: eu nunca vi uma perspectiva, e isso eu falei na última palestra, eu nunca vi uma perspectiva dessa. Se vocês repararem, ela converge por um ponto infinito, mas você consegue, se você olhar bem, no infinito você está vendo os prédios, você está vendo na proporção certa. Não tem nada mais alto nem nada mais baixo. É como se você estivesse olhando, você estivesse na avenida e vendo todos os prédios com os postes e tendo uma noção de profundidade muito grande. Mais um traçado dele, que eu fico abismado, eu falo, mas caramba, e o detalhe, nós vamos ver depois uma sequência, uma foto com o prédio real, né? Nós vamos ver aqui os detalhes do prédio, né? E aqui a própria também, as alegorias, né? É uma medalha assim emblemática para mim do artístico. É uma zona assim, da medalhística brasileira, eu coloco essa assim muito, mas muito lá na frente das demais, porque é uma obra de arte para mim, é uma medalha relativamente comum aí, tá? Mas é uma peça assim, sem. Aqui as obras da Avenida Central, que foi de março, como eu disse, né? Março de 1904 até novembro de 1905. Vejam, andaimes de madeira, não tem guindaste, não tem caminhão Munk, não tem grua, não tem caminhão de concreto, não tem britadeira. Morro do Castelo foi retificado aqui, né? Eu não conheço o Rio de Janeiro nessa parte, então conheço bem pouco, mas não tenho referência, mas eu sei que o Morro do Castelo foi retificado aqui. Mas vejam, pessoal, chapéu, sapato, quando muito, a roupa do corpo e vamos trabalhar. Não tinha capacete, não tinha bota de segurança, técnico de segurança, permissão de trabalho. EPI zero. A EPI era a pessoa e Deus. O EPI dele era Deus. Né? E todo mundo trabalhava, carregando, andaime, não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Fizeram o que fizeram nessa avenida e o resultado foi isso aqui. Ó. Uma avenida europeia. O Rio de Janeiro passou a ser a cidade maravilhosa após essas obras. Né? Então vejam que isso aqui, se você olhar e falar, pô, aqui capital da Europa, essa não é o Rio de Janeiro. Os postes, não sei se ainda existem lá, Marco, não sei, acho que devem ter. Foi tudo derrubado, tiraram prédios horrorosos um ao lado do outro. Nós vamos ver o prédio do Derby Club, então vai ser outra triste notícia também. Bom, depois que demoliram o Palácio Monroe, aí atestado de óbito total, né? Mas vejam, aqui tinha 30 metros de largura a avenida, no passeio, quer dizer, 30 metros você cansa para atravessar, você cansa, né? Todo mundo anda, é a coisa mais linda do mundo, isso é a coisa mais linda do mundo. Né? Eu tenho o livro da construção da Avenida Central, então mostra o projeto de arquitetura de cada prédio e os detalhes de cada prédio, é coisa assim maravilhosa. Tá? E aqui um comparativo, só para ilustrar muito a medalha, né? Vejam o que o professor Girardet fez na medalha da Avenida Central, a medalha do Dr. Paulo de Frontin e a obra. Vejam o ponto infinito. Aqui vendo a foto, vocês percebem, está indo com uma projeção infinita, né? Um ponto cego lá no infinito. Você vai lá na frente, é o Cais do Porto. É o Cais do Porto? Ele ligava a praça, acho que é Praça Mauá com o Cais da Glória. Exatamente. É o Cais da Glória, isso mesmo. Mas vejam, o canteiro central, aqui ó, a base do poste, né? A projeção aqui, lá desse, o professor Girardet fez a perspectiva dele daqui. Mas vejam o detalhe dos prédios, aqui ó, essa cúpula, aqui, é impressionante a riqueza de detalhes que ele imprimiu cunhou, né, nessa medalha. E tantas outras que ele fez, porque é tema de muitas palestras ainda que nós vamos, se Deus quiser, falar dele. Aqui vem a medalha do Derby Club, 25 anos, 1910. A perfeição do busto nós vamos ver no próximo slide. E aqui é uma visão do Derby Club, né, das arquibancadas, as escadarias. Aqui
é o busto, né, é um monumento pequeno com o busto do Dr. Paulo de Frontin olhando para o público. Né? Então o público reverenciando o Dr. Paulo de Frontin e o Paulo de Frontin olhando o público, os cavalos, os jockeys nas suas devidas posições. Né? É que aqui a resolução não permite, mas as embocaduras são perfeitas, tá? As embocaduras são perfeitas, que ele colocou aqui. A posição e tudo mais. A figura alegórica do Derby Club. Tá? E aqui é a chamada para o dia da corrida, né, que foi no dia 7 de agosto de 1910, a chamada da época. E aqui, nessa charrete, né, os senhores vão perceber o seguinte: aqui está o Dr. Paulo de Frontin, porque era ele que dava a largada, autorizava a largada, porque não tinha partidor elétrico, não tinha tecnologia nenhuma. Então a partida tinha que ser uma coisa séria, né, tinha que ser uma coisa assim, validada. E quem melhor do que o Dr. Paulo de Frontin para validar? Ele. Então é ele que ia de charrete até o ponto de partida e autorizava a largada. E depois ele voltava. Quem era o juiz de chegada? Lauro Miller. Lauro Miller é que era. Então sejam duas autoridades fazendo com que o espetáculo fosse totalmente assim validado do ponto de vista de confiabilidade. Tá? Então ele entrava de gala, tá? Tudo aqui tudo era cartola, tudo vestido a caráter. Tá? Então esse era foi o anúncio do dia, né? Ou da corrida. E aqui os senhores poderão observar a figura do Dr. Paulo de Frontin e o busto é uma perfeição assim, total. Vejam o detalhe do cabelo, a barba, o bigode, aqui é até um pouquinho mais novo, mas os traços, o olhar, sabe, é bem característico, Augusto Jorge Girardet. Tá? E aqui, só corroborando a precisão do traço que ele tem na medalha, os senhores poderão observar as escadarias, as coberturas, tudo madeira aqui, não tinha aço, não tinha nada. Aqui, ó, as escadarias, as bandeiras, tá? A mansarda aqui em cima, né? Tudo, e aqui o fundo, a serra, quer dizer, perfeição total. É uma obra muito detalhada. Em 1918, tem essa medalha do funcionalismo dedicada ao Dr. Paulo de Frontin, e ela é uma medalha premial. Se os senhores repararem aqui, ó, era dada a um aluno, se destacasse, eu não sei qual era o critério de mérito para ser dada essa medalha, mas por ser premial, ela não é tão comum, tá? Diferentemente das demais. As outras eram medalhas assim mais comemorativas, então eram mais abertas ao público. Agora essa daqui não, essa aqui é premial. Existem dois módulos dela, de 35, acho que de 40, 45 a tua, né, Zé? Acho que é 45, né? 50. 50, né? 50 e 35. Sim, não foi 60. Não sei, Zé, eu não sei, eu não guardei esse dado. Mas é premial, então não é muito comum, né, essa medalha. Mas veja, o busto e aqui o prêmio do Dr. Paulo. E aqui está escrito, instituído pelo funcionalismo público em homenagem ao engenheiro Paulo de Frontin. Aqui é uma medalha também em homenagem à esposa dele, a Condessa de Frontin. Não é uma medalha muito comum, né? Ela tem o símbolo do Derby Club e a taça, né? Foi instituída em 1922. A diretoria do Derby Club, em homenagem ao Dr. Paulo de Frontin, quando ele voltou da Europa, instituiu essa prova, né? E o primeiro vencedor, em 1922, foi o animal Kellerman, montado pelo Armando Rosa, muito famoso na década de 20, 30 e 40, inclusive aqui em São Paulo. Um grande piloto, um grande jockey, Armando Rosa. E a dotação, 10 contos de réis. Para terem uma referência de valor, um automóvel Ford custava 3 contos de réis. Um automóvel, o simplesinho, tá? Um automóvel Ford era 3 contos de réis. A dotação, para quem ganhasse, eram 10 contos de réis. Então seriam 3 automóveis. Então façam hoje aí uma conta, não um carro zero, mas um carro mais assim, mais... 400, 500 mil. É por aí. É por aí. É isso aí. Se não for... Não, Marco, acho que é isso mesmo, mais ou menos isso. É uns 400, 500 mil reais aí a dotação dessa prova, em homenagem a... E aqui, como era uma premial, conferido a... Aí gravava-se a buril o nome do vencedor, que nesse caso foi o Kellerman, tá? É uma medalha que também é difícil, né?
mas nosso amigo Salvador Portela a tem. Aliás, vamos mudar a pergunta, né? O que o Salvador não tem? Mudar a pergunta. E aqui é só o programa de 1924, e para que a gente não fique só falar da Condessa de Frontin, eu consegui essa imagem, que é o Dr. Paulo de Frontin com a esposa, e isso foi numa recepção em 1915 no Derby Club, mas como apareceu a esposa dele, eu falei, bom, a gente fala da esposa, tem que mostrar quem é a esposa, né? Então, a Condessa de Frontin, o Dr. Paulo de Frontin e as outras demais pessoas, eu não sei quem são, mas estavam numa recepção do Derby Club em 1915. Tá? Então, pelo menos temos a imagem dele aqui. Né? Aqui é a mítica medalha da ferradura. Ela aparece comumente aí, uma medalha relativamente fácil de todo mundo conseguir, mas vejam, era o jubileu de os 40 anos do Derby Club. Tá? E por que os 40 anos? Por que 40 anos? Em 1920, 21, por aí, começou o movimento de se construir um outro hipódromo no Rio de Janeiro. Onde? Aterrando parte da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então tinham-se uma ideia de ter o atual Jockey Club brasileiro, né? Mas havia o Derby Club e o Jockey Club Fluminense. Então eles tinham corridas em dias alternados, né? O Derby Club num dia, o Jockey Club tinha esse acordo de cavalheiros. E criou-se, bom, vamos fazer o Jockey Club brasileiro. Só que as obras saíram muito caras, era muito dinheiro, aterrar a Bahia, fazer a obra, era um hipódromo espetacular em termos arquitetônicos, era uma pintura que consumia muito dinheiro. E chegou uma hora que falou, não dá. O Jockey Club Fluminense falou, Paulo de Frontin, nós vamos ficar com o Linneu, e desculpa, eu vou dar corrida no mesmo dia que você, porque eu tenho que terminar lá a obra, aí começou o fim do Derby Club. Por isso, em 1925 fizeram os 40 anos, porque ele sabia que não ia chegar em 1935. Tá? Em 1926, aí foi feita a fusão, mas a medalha em si, percebam que temos figuras alegóricas segurando os animais e as figuras alegóricas coroando o Dr. Paulo de Frontin. Ou seja, seria assim, numa interpretação iconográfica, seriam assim, os cavalos, né, a natureza animal, assim, coroando, né, o emérito presidente perpétuo do Derby Club, que era o Dr. Paulo de Frontin. E aqui o detalhe da sede do Derby Club. Os senhores vão olhar aqui e falar, é um prédio, né? Tá bem estilizado aqui, o formato de ferradura foi muito feliz, por sinal, né? Porque 40 anos de um clube de corridas colocou a ferradura como um símbolo. E vejam a foto da sede do Derby Club e vejam o prédio. É impressionante. Vejam as colunas, as janelas, a cúpula do prédio, o pilar, o mastro com a bandeira, aqui. É uma perfeição total, total, impressionante. A riqueza de detalhe é que as árvores aqui tamparam um pouquinho a visão, mas vejam, coluna central, aqui é o canto, né, o central, aqui é o canto do prédio, as colunas, as janelas, tudo aqui, ó, a similaridade, é impressionante. É uma medalha simples que eu digo, desculpe, melhor dizendo, uma medalha comum, mas de uma riqueza de detalhes assim, artísticos, total, total. Então, ela sempre aparece aí, se nós formos no salão aqui nós vamos encontrar, mas é mítica também em termos de perfeição do traçado do professor Girardet com o prédio do Derby Club. Tá? E aqui, já finalizando, né, nós temos a foto do Dr. Paulo de Frontin, né, mais de perto, que ela estava de longe aqui, e aqui é o Linneu de Paula Machado, eles estão na sede do Derby Club tratando da fusão. Né? Devia ser uma dor terrível para o Dr. Paulo de Frontin o fim do clube, do Derby Club, né? Mas foi o que deu. Então aqui o Dr. Paulo de Frontin, aqui são alguns diretores, tudo, e aqui é o Linneu de Paula Machado, né? Grande criador, histórico criador, ele, a família dele é mítica
é mítica na criação de animais puro sangue da melhor qualidade. É referência na criação nacional. Linneu de Paula Machado, muito amigo do Santos Dumont. Ele gostava muito de aviação, ele morreu num desastre aéreo em 1941. Era muito amigo do... Tem até foto dele com o Santos Dumont e um aviador francês. Tiraram foto aqui no Brasil, tem a foto dele, né? Ele era um entusiasta da aviação, mas veio a falecer por um acidente aéreo. Mas o Jockey Club brasileiro saiu da vontade dele, e saiu um grande projeto, um grande clube, e foi tudo ele, claro, com os parceiros dele, da diretoria na época, não fez tudo sozinho, né? Teve muita gente que ajudou ele, né? E aqui é o Getúlio Vargas na tribuna, né? Isso já deve ser em 31, 32, porque o Getúlio entrou em 30, 31, 32, o Dr. Paulo de Frontin morreu em 33, mas está aqui, está o Getúlio, o Dr. Paulo de Frontin, o binóculo, e o Dr. Linneu de Paula Machado, aí acompanhando, não sei qual era a corrida, mas só para pegar o foco dos dois, né? Já o Dr. Paulo de Frontin, idade avançada, o Getúlio Vargas, os outros eu não... Aquela pessoa lá, eu tenho dúvidas se é o Dr. Otávio Dupont, mas eu não vou afirmar, tenho dúvidas. Mas aqui é o Dr. Paulo de Frontin e o Dr. Linneu de Paula Machado, tá? Figuras ímpares aí na história do turf brasileiro. E essa foi a medalhista do professor Girardet, que saiu de uma conversa com o Salvador Portela, pô, quem fez mais, tal, qual a personalidade mais presente, e foi o Dr. Paulo de Frontin e vão surgir outros. O Macedo Soares também apareceu, acho que três vezes, 2 ou 3. Macedo Soares também 2, 3 vezes. Tem os médicos também, tem muito médico na medalhista Girardet, né? Tem bastante, o doutor Vieira de Carvalho, Aloysio de Castro, sabe? Tem muita gente aí que também dá um bom trabalho para a gente fazer aí sobre os médicos da sociedade, vão gostar dessa palestra aí, tá? Aliás, aguardem, tem novidades sobre médicos na medalhística Girardet aí. E aqui eu agradeço aí a atenção todas que vocês puderam dispensar. Eu agradeço e, se me permitem, colecione medalhas, né? Que, como eu digo, a medalha é um livro metálico. Nós temos que ler esse livro. Ele tem muita história contida ali. O gravador, ele pega um contexto e em 40, 50 milímetros, eu falei isso na última palestra. Nós temos que ler. O que ele quis dizer, qual é a mensagem, quem é a personalidade, qual é o evento, qual é o fato. E você vai aprender muita coisa nisso aí. Tem muita história, tá? Eu estou pegando cada medalha, fazendo um resuminho de cada medalha, tem muita coisa boa. E os agradecimentos, a primeira, minha esposa, minha querida esposa, que me apoia, assim, 150% no colecionismo, né, total. Me incentiva muito, me incentiva muito. E aqui é o cardinalato da medalística, né? O papado, né? Temos um conjunto de papas aqui, né? Coisa inédita, né? Já tivemos 2 papas simultâneos, mas aqui 6 papas de uma vez só. 6 papas. Que é os outros papas onde é que estão? O Cláudio Amato, né? O Fernando Garcia, Gilberto Henor, o Borges, que está aqui presente, o Marco, né? E o Salvador Portela, que está na mesa lá também, grande amigo, grande colecionador, são conhecedores a fundo da medalha. Eu aprendo muito com eles, né? Porque a gente tem dúvida, você acha aqui, Salvador? Marco, o que você acha? Zé, você tem essa? Né? Cláudio, aí, o Tenor, então, perguntar o que Tenor não tem, né? Porque aí já fica mais fácil. E o Fernando também conhece muito. Então eu agradeço aqui minha esposa pelo incentivo total que ela me dá e me anima muito, né? E aos amigos que me apoiam e tiram dúvidas e tornam isso uma coisa prazerosa, e convido a todos aí a entrarem no mundo das medalhas, que vocês vão ter surpresas agradáveis aí. Moedas é bom, mas medalha... A medalha, vou fazer um merchandising aqui agregado ao título, tá? A medalha ganha no Photoshop, tá? Se me permite, tá? Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado.